Boa noite, crianças! Tudo bom com vocês? Olha, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a última história do nosso amigo Arthur. Hoje nós vamos finalizar a revista do culto infantil, É Certo ou É Errado? Mas não fiquem tristes, tá? A partir do próximo domingo a gente vai iniciar com novos estudos, novas histórias legais e novas histórias muito interessantes que estão na Bíblia. Então vamos dar início a essa última história da vida do Arthur. Bom, eu acho que vocês se lembram que nos cultos infantis anteriores a tia falou um pouquinho sobre o Serginho. Vocês se lembram do Serginho? O Serginho era um amigo do Juca, né, lá da escola, da época em que o Juca gostava de fazer algumas coisas erradas. E uma das histórias, né, que a gente contou, o Arthur estava muito preocupado com o Serginho, porque ele ouviu a mãe dele conversando com a mãe do Serginho, né, que estava contando que o Serginho estava andando com meninos que não eram muito legais, que ele estava saindo e fazendo coisas não muito certas, né? E aí foi em razão disso que o Arthur resolveu chamar o Juca e falar com o Juca: Juca, vamos conversar com o Serginho, né? Vamos falar para ele de Jesus. Assim como você aceitou Jesus no coração, quem sabe o Serginho também, né, vai aceitar Jesus no coração e vai se transformar. Bom, vocês se lembram que o Juca ficou um pouquinho preocupado, né? Ficou com medo, receoso da reação do Serginho, ficou com medo porque ele imaginou que o Serginho ia fazer pouco caso dele e depois ia ficar fazendo gozação da cara dele. E foi exatamente o que aconteceu, vocês lembram? Na hora o Juca ficou um pouquinho magoado, mas depois ele entendeu que mesmo quando a gente tem esse temor, mesmo quando a gente tem medo da reação do nosso amigo, a gente tem o dever de falar de Jesus para ele. Bom, desde aquele dia em que o Juca e o Arthur falaram para o Serginho de Jesus, o Serginho fica pegando no pé dos dois. Então, sempre que eles se encontram na escola, o Serginho não perde a oportunidade de fazer gracinha com eles. E nesse dia não foi diferente. Quando o Juca e o Arthur estavam chegando para a escola, o Serginho estava lá na porta com os amigos. Espera aí que eu já vou buscar o Juca. Vem cá, Juca, não foge. O Serginho já estava esperando, né? Estava lá, na verdade, com os amigos. E quando ele viu o Juca e o Arthur se aproximando, ele já cochichou no ouvido dos meninos. E assim que os dois passaram, eles já começaram a falar todos. Ah, olha lá, os dois bonzinhos. Nossa, olha só, aqueles dois parecem... Eles são os meninos perfeitos, né? Os crentezinhos, eles só fazem tudo certo. Os dois ficaram assim, né? Olhando um pro outro, meio sem graça. O Arthur já estava um pouquinho acostumado com essa situação, ainda passou, cumprimentou todo mundo. Mas assim que eles estavam assim, passando em frente aos meninos, sabe o que eles fizeram? Uma grande tolice. Eles empurraram os dois muito forte contra a parede e tanto o Juca quanto o Arthur acabaram caindo no chão, se machucaram um pouquinho, ficaram extremamente envergonhados. Mas o Juca ficou numa raiva, ficou extremamente enraivecido. E vocês lembram do Juca, né? O Juca era um menino grande, né? Ele gostava de briga, vocês se lembram disso? Pois é, a vontade do Juca era partir para cima do Serginho e bater em todo mundo. Mas o Arthur segurou ele. E o Juca falou: como assim, Arthur? Para que você está me segurando? Agora a gente vai ter que ficar apanhando aqui sem fazer nada? E o Arthur falou para ele: espera um pouquinho que eu vou te explicar. E para a gente explicar um pouquinho dessa história, vamos ler o tema do nosso culto infantil de hoje. É certo amar meus inimigos? Que pergunta difícil, hein? Nossa, tia, amar meus amigos, as pessoas que gostam de mim, é fácil, mas eu tenho que amar também meus inimigos? Nós vamos aprender sobre isso. E vamos ler aqui a leitura bíblica que está indicada para nós e que vai nos ajudar e vai ajudar também o Juca a entender como que ele tem que reagir numa situação como essa. Então está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês.
Vejam só o mandamento que está lá na Bíblia, o que Deus manda que nós façamos, que a gente ame os inimigos e que oremos por aqueles que nos perseguem. Olha, às vezes a gente, né, costuma amar, gostar e orar por aqueles que gostam da gente, que se preocupam conosco, né? Mas a Bíblia, Deus nos manda fazer mais. Vejam aqui. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 20 e 21. Lá está escrito o seguinte: mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Olha que maravilhoso, né? Quando a gente faz o bem, inclusive para aquele que faz mal para nós ensinamos para ele uma lição tremenda. E ele acaba que fica com remorso, envergonhado e tem a oportunidade de repensar as suas atitudes, as suas condutas. Vejam só que grande ensinamento. Pois é, o Juca era um recém-convertido, ele ainda tinha muita dúvida, né, sobre muitas coisas, e o Arthur explicou isso para ele. Falou: Juca, não é que a gente tem que sair apanhando das pessoas, mas a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina que nós devemos tratar o mal com o bem. Nós devemos fazer o bem, inclusive para os nossos inimigos. Nós devemos amar e, acima de tudo, perdoar aqueles que fazem, às vezes, maldades conosco. E assim, os dois saíram e não fizeram nada com o Serginho nem com a sua turma. Bom, essa era a história que eu tinha para contar para vocês. Mas agora nós vamos contar uma história que está lá na Bíblia. Mais uma vez eu te trouxe aqui essa Bíblia ilustrada que eu gosto muito, porque eu tinha que contar para vocês a história de Estevão. Estevão era foi um homem, né, muito abençoado por Deus. E ele gostava de falar das maravilhas de Deus para as pessoas. Ele era um seguidor de Jesus Cristo, gostava de pregar a palavra de Deus e falar das obras de Jesus Cristo. Mas vocês sabem, né, a tia já contou algumas histórias assim, que tinha muitas pessoas que não gostavam, né, de Jesus, que não aceitavam os ensinamentos de Deus. E pessoas assim resolveram contar mentiras sobre Estevão, né? A Bíblia fala que eles disseram blasfêmias. E aí, Estevão foi levado a julgamento, né? E enquanto as pessoas ficavam questionando, né, se ele tinha feito aquilo ou não, se ele tinha dito aquilo ou não, né, sobre as mentiras, né, que as pessoas inventaram sobre a vida de Estevão, ele teve ali naquele momento uma visão. Ele viu Jesus, né, ele viu Deus e ele ficou maravilhado com tudo aquilo. E as pessoas não gostaram, né, de quando Estevão disse que estava vendo Jesus, porque eram pessoas que tinham maldade no coração. Sabe o que eles fizeram, meninos? Eles fizeram uma maldade muito maior que o Serginho fez com o Juca e com o Arthur. Eles levaram Estevão para fora da cidade e lá eles apedrejaram Estevão, jogaram pedras sobre ele. Meninos, imaginem o Juca, né? Quando o Serginho empurrou, o Serginho e os outros amigos dele empurraram o Juca e o Arthur contra a parede e os dois caíram, o Juca ficou com muita raiva, não ficou? Naquele momento, qual foi a primeira reação do Juca? Ele quis partir, não é, para cima dos meninos e bater neles. Será que Estevão teve essa mesma reação? Será que Estevão ficou com raiva, com rancor, com ódio daquelas pessoas? Porque vocês imaginam você ser levado para fora da sua cidade e lá várias e várias pessoas jogarem pedras em cima de você? Ele deve ter sentido muita dor, mas ele não fez isso. Olhem só que maravilha. A tia imprimiu aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, enquanto as pessoas apedrejavam Estevão, olha o que ele fez. Ele se ajoelhou
e gritou com uma voz bem forte, né, bem alto, clamando ao Senhor Deus. E ele disse: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois disso, Estevão morreu. Bom, se Estevão morreu depois de falar isso, meninos, é porque as pessoas jogaram muitas pedras, não foi? Ele sofreu muito, ele sentiu muita dor. Mas ao invés de ficar enraivecido, ao invés de ficar com raiva, com rancor, com ódio, e ao invés de desejar o mal dos seus inimigos, Estevão clamou a Deus que Deus os perdoasse. Olha que demonstração de amor, não é? Que Estevão nos ensinou. Não deve ser fácil, né? Por isso que a Bíblia diz, e eu vou ler mais uma vez para vocês, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, que nós devemos não apenas amar os nossos inimigos, mas também orar por eles. Olhem só. Foi isso que Estevão fez. Amou os seus inimigos e ainda orou por eles. Pediu a Deus que Deus os perdoasse. Essa é uma das maiores demonstrações de amor, não é verdade? Porque amar aquele que nos ama é muito fácil, né? Amar o papai, a mamãe, né? Os nossos amigos, as pessoas que cuidam de nós, que têm um carinho especial, é fácil. Mas a maior demonstração de amor é quando a gente ama os nossos inimigos. É quando a gente ama aqueles que nos fazem mal. É quando a gente aprende a orar por eles. Lembrem sempre dessa divisa que nós temos lido várias vezes durante o culto infantil, né? Dessa revista que conta a história do Arthur e que fala sobre o que é certo e o que é errado. Está lá em Salmo, capítulo 34, versículo 14, que diz o seguinte: afastem-se do mal e façam o quê? O bem. Façam o bem. Aqui na Bíblia, Deus não está dizendo para a gente fazer o bem só para quem nos faz bem. Ele diz que é para fazer o bem, procurar a paz e fazer tudo para alcançar a paz. Espero que vocês se lembrem disso. Que bela forma da gente terminar, não é? Essa revista do culto infantil, essas histórias do Arthur. Então, vamos, meninos, finalizar o nosso culto infantil com oração? Então, vamos todos juntos? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este dia de vida que o Senhor nos concedestes. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos dê sabedoria, ó Deus, para amarmos, inclusive, os nossos amigos. Ó Pai, como é difícil, Deus, pensar que a gente tem que amar, que a gente tem que orar pelos coleguinhas de sala, ou por aquelas pessoas que às vezes fazem maldades conosco, fazem maldades com o nosso pai, com a nossa mãe. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê essa luz, nos dê essa sabedoria, para que a gente possa, Deus, saber perdoar, para que a gente possa, além de perdoar, aprender a amar e a orar por aqueles que nos fazem mal. Isso é o que nós te pedimos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças? Tchau. Até próximo domingo.